Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Danilo Luan e nesse vídeo eu irei abordar sobre as características do PPP, ou seja, Projeto Político Pedagógico. No processo de construção e reconstrução do projeto político pedagógico, é importante observar algumas características e dimensões que organizam o trabalho pedagógico e orientam a escola no cumprimento da sua função social, buscando assegurar, no caso, o sucesso e aprendizagem dos alunos. Vejamos algumas características do PPP, no caso do Projeto Político Pedagógico. A primeira característica é a abrangência, que ela é considerada global. Funciona como um guarda-chuva que abarca outros projetos de ações e deve ser amplo e capaz de possibilitar a unicidade e a organicidade das atividades desenvolvidas na escola. Também deve assegurar a articulação entre o específico e o geral, funcionando como um plano de fundo de todos os processos. Outra característica é a duração. Ela é considerada como longa, com as ações previstas para o ano letivo e outras que precisam de um maior tempo para exigir o desenvolvimento de uma mudança de cultura. Ou seja, no marco situacional e o marco operacional devem ser revisitados no início de cada ano letivo, pois a realidade escolar pode alterar, precisando planejar novas ações de curto e médio prazo. Já o marco conceitual, por ser composto de concepções, ou seja, da fundamentação teórica do PPP, apresenta uma maior duração, mas deve ser retomada ocasionalmente para atender os princípios das legislações educacionais vigentes. Outra característica é a participação, que é considerada como coletiva, devendo primar pelo envolvimento efetivo de vários segmentos que compõem a escola, ou seja, os pais, professores, diretores, funcionários, representantes da comunidade local e dos conselhos de classe. Outra característica é a concretização, que ela é considerada como processual, um processo, que não se esgota na elaboração do PPP ou na realização de uma ação. Ela baseia-se no exercício constante da avaliação e articulação entre a ação, reflexão e ação. Assim, o PPP está em constante avaliação e reconstrução. Resumindo, o PPP tem características como a abrangência é considerada como global, a duração ela é longa e a participação ela é coletiva, a participação de todos, e a concretização é processual. Contextualizando o assunto com os últimos acontecimentos, sabemos que as escolas estão fechadas em virtude da pandemia do coronavírus. Então, neste sentido, as escolas se adaptaram os seus PPPs para continuar suas atividades e atingir as suas metas e objetivos. Com isso, nós temos um exemplo de que todas essas características estão incluídas de fato no PPP. Ou seja, as escolas terão que se adaptar a seus projetos pedagógicos para o retorno das aulas semipresenciais e semi-AD. Ou seja, vai ter um rodízio entre os estudantes. Isso mostra que a proposta pedagógica é realmente global, pois vai envolver todos os sujeitos e elementos da comunidade escolar, para adequar suas metas e objetivos com base nessa situação atual do país. Com isso, reconstruindo e se adaptando para atingi-las, isso mostra a participação que deve ser coletiva para alcançar essas metas. Mostra também que a concretização é processual, de fato, pois está em constante avaliação e em constante reconstrução. Então, pessoal, essa foi a nossa abordagem sobre as características do PPP e nesse momento vamos resolver algumas questões sobre as características do projeto político pedagógico. Vamos para a primeira questão. A primeira questão, ela fala sobre que o PPP é um instrumento teórico-metodológico que representa um ideário de uma instituição de ensino, tendo como característica a participação coletiva. A construção do PPP deverá privilegiar os processos de subjetivação coletiva. Aqui a letra já está errada, porque ela não privilegia ninguém. Ela sempre vai abranger
a coletividade, né? Então ela já está errada aí. A letra B, seguir as orientações da Secretaria de Educação na elaboração do regimento escolar. Não, ela tipo não prevê isso, né, dentro das características do projeto político-pedagógico. Letra C, incluir a participação de todos os sujeitos na escola nas etapas da elaboração e execução e avaliação. Esse é o nosso gabarito, ele está correto porque ele inclui realmente todos os sujeitos da escola, que é a abrangência global, ou seja, tem a participação de todos. E também tem uns princípios que é da gestão democrática, que vem assegurar a participação de todos os sujeitos da comunidade escolar. Então, o nosso gabarito é a letra C. Vamos ver o erro da letra D. O erro da D, ele fala em privilegiar a participação dos coordenadores e professores em detrimento. Não, o PPP ele não privilegia ninguém em detrimento de outros, né? Ele vai abranger de forma global e de forma coletiva a participação de todos. Seguir determinações do regimento escolar. Não, isso não entra como a característica na construção do projeto político-pedagógico. Então, nosso gabarito é a letra C, com a participação de todos os sujeitos da escola na elaboração do PPP. Questão 2. Uma perspectiva democrática do projeto político-pedagógico tem como característica a centralização de papéis e ações. Não, ele vai descentralizar, ou seja, as ações e os papéis, ou seja, as funções, ele vai ser de forma descentralizada. Por quê? Não vai passar só por uma pessoa, por exemplo, só pelo chefe, que é o gestor escolar. E sim, ele vai perpassar por todos. A tomada de decisão, as ações, vai ser de forma coletiva. A tomada de decisões em âmbito hierárquico e restrito, não. Ele é em âmbito global e intuitivo, ou seja, ele vai abranger todos os sujeitos e elementos da comunidade escolar. Então, aqui está errado por ser hierárquico. Letra C. O processo coletivo é de cunho classificatório. Não, ele não vai ser classificatório, e sim emancipatório, ou seja, vai se tornar independente. A reorganização, letra D, né? A reorganização da escola com a descontinuidade das ações passadas. Não, ele vai reorganizar a escola com a continuidade das ações passadas, ou seja, vai haver uma continuação com base nos resultados do projeto político-pedagógico do ano anterior, e com base nisso ele vai reformular as metas e objetivos para o ano vigente, ou seja, o ano consequente. Ou seja, vai ser sempre com base nas ações passadas, para prever novas metas e novos objetivos. Beleza, pessoal? Nossa próxima questão, que é sobre as características inerentes do projeto político-pedagógico. Ele vem falar a exceção, ou seja, que não se encaixe nas características do projeto político-pedagógico. Ou seja, a letra A, ele fala sobre a coletividade. Sim, a coletividade ela entra dentro das características do projeto político-pedagógico. Então, a abrangência de forma global e, no caso, vai ser a coletividade. Vai trazer a coletividade dentro de uma das características do PPP. A participação, sim, a participação é de todos. Então, lá no princípio da gestão democrática, temos que é assegurado a participação de todos os sujeitos da comunidade escolar. Letra C, a centralização, não, muito pelo contrário, é a descentralização. Ou seja, a tomada de decisões, as funções, as ações vão perpassar por todos os sujeitos da comunidade escolar, onde vão entrar em um censo para tomar uma decisão. Qual é a maneira mais correta para se atingir determinado objetivo e determinada meta. Então, a centralização ela não é uma das características do projeto político-pedagógico. Então, o nosso gabarito é a letra C da terceira questão, que não é uma característica do PPP, certo? Então, gabarito da terceira questão, letra C. Flexibilidade entra em um dos eixos, né, do PPP, que é flexibilidade, tá certo? Então, vamos para a quarta questão. A quarta questão ela vem falar sobre
a exceção de uma das características também do projeto político pedagógico, o PPP, letra A, né, estipula os objetivos da escola, bem como os meios de concretizá-lo. Sim, tá certo. Ele estipula os objetivos da escola, bem como os meios, as formas que vão atingir essas metas e esses objetivos. Então, ele vai apresentar essas formas e esses objetivos, como alcançá-los, certo? Letra B, PPP cria um ambiente pedagógico inflexível. Não, ele vai criar uma flexibilidade, uma articulação entre os seus membros, entre os seus sujeitos envolvidos. Então tem que ter essa flexibilidade, essa articulação, esse diálogo entre eles para definir as necessidades de aprendizagem dos alunos, tá certo? Então esse é o nosso gabarito, porque ele pede a exceção, ou seja, que não se encaixe em uma das características do PPP, tá certo? Letra C. O projeto político-pedagógico orienta a comunidade escolar para criar espaços de formação de cidadãos responsáveis e críticos. Sim, a escola, né, o PPP, ele vai orientar a comunidade escolar para criar espaços de formação de cidadãos responsáveis e críticos, que é uma função social da escola, no caso isso daí, né? E o PPP ele vai prever justamente essa função social da escola. Letra D. O projeto político-pedagógico define a organização de atividades e projetos necessários ao processo de ensino-aprendizagem. Sim, ele vai definir e organizar essas atividades e projetos. Então, ele vai prever todinho esses planos de ações de todos os projetos que estão previstos durante o ano letivo e vão ver qual deles realmente se efetivaram. Então, ele vai prever todas essas atividades e projetos já durante o início do ano letivo, né, prevendo essas atividades, para que sejam alcançados seus objetivos e suas metas. Letra E. O PPP propõe ações concretas a serem executadas durante determinado período de tempo. Sim, geralmente ele propõe umas metas e objetivos para serem atingidas anualmente. E com base nesses resultados ele vai reformular, ou seja, reconstruir, avaliar e diagnosticar, né, no caso do marco situacional, que a palavra-chave é diagnóstico, vai diagnosticar, ou seja, vai avaliar para o próximo ano, ou seja, vai reconstruir esse PPP para adequar suas metas e objetivos conforme os resultados objetivos no ano anterior. Então, o PPP realmente ele traz essas ações concretas a serem executadas durante determinado período de tempo, tá certo? Então, pessoal, o gabarito da nossa questão é a letra B, da quarta questão, tá certo? Então, essas foram as questões que eu trouxe sobre as características do projeto político pedagógico. Se você gostou do vídeo, clique em gostei. E se você quer fazer algum questionamento, alguma dúvida ou alguma sugestão para o nosso próximo vídeo, você comenta aqui embaixo e até a próxima.